Graça e paz, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura do livro Geração da Honra, autor Apóstolo Brivaldo, ok? Vamos iniciar nossa leitura, queridos, a partir da página 152, certo? Página 152, tá bom? Meu conselho é para quem ainda não pegou o livro, você consiga o livro, tá? Para realizar a leitura física também, tá certo? Os demais que não têm, escuta, tá? Audição ativa e anota chaves de sabedoria que o Senhor vai fazer saltar na sua direção. Amém? Então vamos lá. Página 152. Qual que é o nosso objetivo? Concluir essa semana, ok? Então, já põe no seu coração de você estar presente todos os outros dias para a gente concluir a leitura essa semana, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Página 152. Mentalidade da honra. Corbanote. Mentalidade da honra. Corbanote. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarde a sua mente, porque dela procedem as saídas da vida. A honra é uma questão de mentalidade. A honra é uma questão de mentalidade. A honra é uma questão de mentalidade. Todas as mudanças reais e permanentes em nossa vida são mudanças mentais. Se nossa mente não mudar, nunca viveremos os princípios da honra. Se a nossa mente não mudar, nunca viveremos os princípios da honra. Se a nossa mente ela não mudar, nunca viveremos os princípios da honra. A mentalidade é um odre que precisa ser novo para receber o vinho novo da honra. Aí eu faço aqui uma colocação em cima dessa fala do apóstolo Brivaldo, que se a gente não se tornar um odre novo para receber o vinho novo da honra, nós nunca seremos capazes de reter esse ensinamento. Você pode ter participado de todas as leituras deste livro, mas se você não se permitir ser um odre novo, continuar como odre velho, você não vai reter esse ensinamento. Não vai conseguir entrar na tua cabeça. Você não transiciona, porque você continua mantendo uma estrutura de odre velho. Você não consegue reter o vinho novo. A nossa mentalidade é fruto de um conjunto de fatores. E eu vou citar aqui 7 fatores que eu vou citar aqui 7 fatores que compõem esse conjunto, tá? E formam a nossa mentalidade. Então, primeiro fator, cultura. Segundo fator, herança familiar. Herança familiar dentro que do contexto, não é do contexto financeiro, tá? Mas é do contexto comportamental, maneira de ver a vida, de encarar a vida.
se comportar diante de situações específicas. Estilo de vida mesmo, tá, gente? Estilo de vida mesmo. Terceiro, referências, ok? Que a tua mentalidade, ela é resultado das tuas referências. Quem que é referência para você? Quem você admira? Quem você mais ouve? Quem você mais acompanha? Né? Tuas referências, beleza? Por isso que eu sempre falo, né? Cuidado com quem se acompanha nas redes sociais. Cuidado, porque essa pessoa, ela se torna uma referência para você e ela vai ser responsável pela mentalidade que você tem. Quarto, experiências. Cinco, ensinos recebidos. Seis, repetições. E sete, pensamentos. Todos estes elementos unidos formam a nossa mentalidade. Seja uma mentalidade de honra ou de desonra. A mentalidade sempre é fruto da soma desses fatores. Uma mente de honra produzirá uma vida de honra. Uma mente de honra produzirá uma vida de honra. Os nossos pensamentos, eles determinam as nossas palavras. As nossas palavras determinam as nossas atitudes. As nossas atitudes determinam os nossos hábitos. Os nossos hábitos determinam o nosso caráter. O nosso caráter determina o nosso futuro. Tudo começa absolutamente na mente. A honra ou a desonra. Gente, isso aqui é simples, né? Ao mesmo tempo, é muito forte. A, a mente, ela é um nascedouro da honra ou da desonra. A mente é o solo que cresce a honra ou a desonra. Você é que decide se você vai cultivar a honra ou a desonra. A permissão para crescer, para cultivo, ela é sua. Você é o agricultor da sua mente. Ok? A mente, ela é o útero onde a honra ou a desonra são fecundados. Meu Deus. Isso aqui é Deus que está me dando agora, tá? Vai anotando aí. Fecundar a honra ou fecundar a desonra é uma decisão sua. É uma decisão sua. Pastor, foi fecundada a desonra no útero da minha mente, pois aborte. Aborte a desonra. Aborte a desonra. Aborte a desonra. Ingere no útero da sua mente a honra. Fecunde a honra no útero da sua mente. Vamos lá. Onde a gente está aqui? Estamos. Virou a página. Virou a página. Página 154. Ok? Diz assim, ó. Como formar uma mentalidade de honra? Primeiro, construção. Outra vez. Como formar uma mentalidade de honra? Primeiro, construção. Desaprender é um milagre. Olha lá, isso aqui eu sempre falo para vocês, né? Desaprender é um milagre. Uma mentalidade de honra, ela é construída
Na construção de uma mentalidade de honra, o nosso maior desafio é desconstruir. Temos mais para desconstruir do que para construir. Olha aí, de novo, gente, isso aqui é poderoso. A gente tem mais para desconstruir do que para construir. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Você precisa ser desconstruído. Você precisa ser desconstruído. Desaprender o que aprendemos errado é um milagre necessário. É um milagre porque nossa mente foi programada pelo Eterno para aprender. Desaprender é o caminho oposto do natural. Qualquer estudante de neurologia poderá afirmar que é naturalmente impossível desconstruir ou desaprender. Mas eu creio. Você crê também? Todos os fatores que formaram a nossa mentalidade podem ser substituídos por algo novo. Este algo novo é a honra. Outra vez. Todos os fatores que formaram a nossa mentalidade podem ser substituídos por algo novo. Esse algo novo é a honra. Amém? Uma mentalidade de honra é construída. Nós estamos falando de como formar uma mentalidade de honra. E o primeiro ponto que foi citado aqui foi a construção. O segundo ponto de como formar uma mentalidade de honra é referencial. De novo, referencial. Filipenses capítulo 3, verso 17 diz: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha o que ele está falando, gente. Ele diz: sede meus imitadores, o apóstolo Paulo fala isso, e ele fala: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que ele está dizendo? Ele está falando que a gente tem que ter referenciais. Isso é poderoso. Nossas estruturas mentais funcionam através de referências. A nossa mente precisa de um herói que produza entusiasmo e motivação. Alguém que nos inspire. A saúde da nossa mentalidade depende do estabelecimento de uma referência saudável. Somos produtos das nossas referências. Precisamos reconhecer e tirar da nossa mente todas as referências de desonra que fizeram parte da nossa vida e estabelecer novas referências que nos moldem de acordo com a cultura da honra. Todos precisam de uma referência curada. Todos precisam de uma referência curada. Estamos na página 156. Quem é sua referência de honra? Quem é sua referência de honra? Uma mentalidade é sempre resultado de um discipulado. Olha só, aqui a gente entrou, você tem que acessar tudo que já é passado para você de entendimento.
Quando ele disse assim, ó, uma mentalidade sempre é resultado de um discipulado. Na hora me veio aqui à mente o que eu tenho ensinado para vocês sobre a cultura da transformação. Que a cultura da transformação é que sustenta a mentalidade de processo. E o que é a mentalidade de processo sustentado pela cultura da transformação? É o discipulado. O discipulado. Discipulado é um processo em busca de uma transformação genuína e verdadeira. Ok? Vamos lá, queridos, dando continuidade. Sempre estamos sendo discipulados por alguém, seja para honrar ou para desonrar. É extremamente necessário possuirmos um discipulador, um mentor, uma referência, com um coração de honra para sermos gerados com a mesma natureza, com o mesmo DNA. A honra é uma herança. A honra é uma herança. A honra ou a desonra são heranças transmitidas por pais biológicos e espirituais. São conjuntos de características que herdamos daqueles que assumiram a posição de referência sobre a nossa vida. E isso é muito sério. Página 157, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Aqui está falando de legado, tá? Deixa eu levantar um pouco aqui para continua a mesma coisa aqui. O sol tá batendo aqui mesmo na minha cara. Aqui, tá estourando um pouquinho, mas vai dar certo. Vamos lá, galera. Terceiro ponto, tá? Terceiro ponto de como formar uma mentalidade de honra. Libertação. Primeiro ponto foi construção, o segundo foi referencial e o terceiro agora é libertação. 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Uma mentalidade de honra é fruto de libertação. Uma mentalidade de honra é fruto de libertação. Nossa mentalidade, ela precisa ser liberta. Precisamos ser livres dos sofismas, das altivez, das fortalezas, das filosofias, das ideias e pensamentos que são contrários ao princípio da honra. Página 158. Sofismas, mentiras que parecem verdades. São ensinamentos enganosos que foram recebidos e assimilados como verdades. Altivez, lugares altos na nossa mente que estão fora do alcance da mudança. São maneiras ou formas de pensar inegociáveis. São pensamentos que não abrimos mão, mas precisamos dar o acesso para possuirmos a mente da honra. Fortalezas são resistências mentais contra novos ensinos
por causa de experiências passadas ou devido ao senso de proteção. A mentalidade da honra é fruto da operação sobrenatural do Espírito Santo, produzindo libertação dos sofismas, das altivezes e fortalezas. Página 159, Isaías 10, 27. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, porque o jugo será despedaçado por causa da unção. O que que isso significa, pastor? Libertação. Meu Deus, isso é poderoso. Agora nós vamos para o quarta forma de formar uma mentalidade. A primeira forma foi construção, a segunda forma foi referencial, a terceira forma foi alimentação, ou, perdão, libertação, e a quarta forma agora é alimento. A nossa mente é produto da nossa alimentação. Estamos na página 159, tá? Ela é resultado daquilo que vemos, estudamos, ouvimos e experimentamos. A honra que entra é a honra que sai. A desonra que entra é a desonra que sai. Filipenses 4:8 declara: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor nisso, pensai. A alimentação define quem somos. Para construirmos uma mentalidade de honra, devemos cortar o alimento da desonra e nutrir a nossa mente com a cultura do céu. A honra é fruto de uma reeducação. A honra é definida pela cultura que recebemos. A honra se aprende. Tenho construído em minha vida uma educação nobre e procurado ensinar aos meus filhos o caminho da honra, procurando estabelecer fundamentos e práticas concretas da cultura da honra. Mente, aí ele coloca aqui, né? Que aí a gente já faz aquele adendozinho nosso, tá? Mente vazia é a oficina do diabo e cheia do que não presta é indústria, né? E eu faço só aquele ajustezinho aqui que eu ministrei na vida de vocês no interno, que a oficina do diabo não é mente vazia, é mente confusa, né? É mente confusa. Porque se você conseguisse manter sua mente vazia, não tinha como o diabo trabalhar. Então o diabo trabalha exatamente por causa da confusão que ele conseguiu instalar na tua mente, tá? Continuando. A cultura do céu tem a ver com comportamento e etiqueta. A honra envolve forma de falar, cumprimentar, acessar, comer, rir, vestir, brincar, etc. A honra se estabelece através de uma educação diferenciada. A honra é uma educação nobre. Uma mente de honra é construída através de princípios e ensinamentos de honra, de bons relacionamentos, bons livros, boas músicas, bons filmes e entretenimentos saudáveis. Somos o que continuamente pensamos. Página 161, tá? Cuidado com as sementes que são lançadas no seu coração. Isso aqui é sério, hein, gente? Cuidado com as sementes que são lançadas no seu coração. Elas têm o poder de definir o seu futuro. Uma ideia plantada na sua mente pode mudar drasticamente o curso da sua vida. Escute isso, tá? Uma ideia plantada na sua mente
ela pode mudar drasticamente o curso da sua vida. Retire da sua vida todas as pessoas e meios que alimentam a desonra no seu coração. Nunca esqueça que somos produto do alimento que recebemos. Alimente-se da honra. Mude radicalmente a sua alimentação e você experimentará uma mudança radical na sua vida. Página 162. Quinta forma, gente. Nós vamos agora para a quinta forma. Quinta maneira de formar uma mentalidade de honra, tá? A primeira foi construção, a segunda foi referencial, a terceira foi libertação, a quarta foi alimento e a quinta foi agora repetição. Na página 162. A repetição gera retenção, assimilação e persuasão. De novo, a repetição gera retenção, assimilação e persuasão. Por isso que eu sempre repito, né? Eu sempre estou aqui, aí eu falo de novo. Aí eu falo outra vez e vou repetindo para vocês. Exatamente por causa disso. Porque a repetição, perdão, a repetição gera retenção, assimilação e persuasão. Nós somos o que continuamente ouvimos e vemos. Uma mente de honra é resultado da constante exposição a ensinos, a ministrações, pregações e palavras de honra. A cultura gera mentalidade. O ensino repetido, ele é assimilado como verdade. A repetição gera o enraizamento do ensino na vida de quem ouve. Precisamos que os princípios da honra sejam constantemente repetidos, para que passem a ser nossos próprios pensamentos, conceitos e valores. A honra, ela é um conjunto de valores. A honra é um conjunto de valores. Página 163. Atitudes da honra. CUF. K-U-F. Atitudes da honra. CUF. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A honra se revela. Honrar é algo concreto. Não basta estabelecermos uma nova cultura e uma nova mentalidade. Precisamos revelar a honra através de atitudes concretas. Assim como a fé, a honra sem obras, ela é morta. A honra não é medida pelo que cremos ou sentimos. A honra se revela nas ações, na forma de falar, na forma de tratar, nos comportamentos e na conduta. A honra exige a mudança de atitudes. Atitudes que, quando espremidas, a verdadeira honra seja extraída. Gênesis capítulo 8, do verso 20 ao 21. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando
de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro. A honra é um perfume. A honra é um perfume. A honra é um perfume. Tudo que fazemos libera um cheiro no mundo espiritual. Tudo que fazemos libera, um cheiro no mundo espiritual. Tudo que fazemos libera um cheiro no mundo espiritual. Quando nossas ações possuem a essência da honra, nossas ações são recebidas pelo Eterno como aroma suave. Ações que aparentam honra, mas que não possuem essência, cheiram mal diante de Deus e não são aceitas. Quando estudamos o princípio da honra nas Escrituras, vamos descobrir que é impossível honrar sem demonstrações práticas e concretas. A honra é um conjunto de atitudes. Na cultura ocidental, a honra é uma ação abstrata ou invisível, enquanto que na mente de Deus, a honra sempre está relacionada com algo visível e palpável. Isso é revolucionário. A honra sempre é uma demonstração concreta. A honra, ela é diferente de respeito. Podemos passar a vida toda respeitando nossos pais sem nunca ter honrado. Honrar é muito mais do que respeitar. Honrar significa dar valor com demonstrações concretas. Honra é dar valor com demonstrações concretas. A honra precisa ser medida. Uma vez que Deus perguntou qual foi o maior presente que você deu à sua mãe? Outra vez. Uma vez Deus me perguntou qual foi o maior presente que você deu à sua mãe? Que pergunta! Foi um teste de honra. Por quê? Porque medimos a honra que dizemos através de atitudes que temos. Uau! Agora chegou a sua vez. Qual foi o maior presente que você já deu para seus pais? Qual foi o maior presente que você já presenteou os seus líderes? Qual foi o maior nível de honra que você já revelou? Seja desafiado por essas perguntas e aumente o nível da sua honra. O tamanho do presente revela o tamanho da honra. A honra sempre se manifesta de forma concreta. Vemos muitos discípulos que dizem que amam e que honram seus pastores. É muito lindo ouvir, mas o que de concreto fazem para revelar a honra? Filhos que dizem que honram os pais sem nada de concreto para provar o que dizem. A honra sempre envolve finanças. Vou chocar você agora. A honra na Bíblia sempre envolve finanças. Podemos ver claramente nas Escrituras que é impossível honrar a Deus sem comprometimento financeiro. Por exemplo, Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Página 167. Atenção, o texto não representa uma opção de como honrar ao Senhor. Aprendemos errado sobre o texto. Honrar com os bens
e com as primícias é a forma de honrar ao Senhor. A honra é expressa com finanças. É impossível honrar sem envolvimento financeiro. O dízimo revela a honra à casa de Deus. A oferta revela a honra ao altar. E a primícia revela a honra ao sacerdote. A honra é uma questão de atitudes. Precisamos aprender a honrar de forma concreta e, através da prática, formar um conjunto de hábitos de honra que estabeleça nosso estilo de vida. Medimos a honra que dizemos através das atitudes que temos. Desenvolva hábitos de honra. Alguém pode dizer: eu não sei honrar. A minha resposta é: atitudes geram habilidades. Página 168. Quanto mais você honrar, mais você saberá honrar. Desenvolva suas habilidades de honra através de suas contínuas atitudes. Comece hoje, comece agora mesmo. Atitudes geram habilidades. E a gente encerra aqui o capítulo 3. Aí passa a página 169 em branco, página 170, tem uma frase aqui que diz assim: ó, o filho pródigo era tão pródigo que voltou para a casa do pai, mais por causa do pão do que pela presença. Página 171, a síndrome da desonra, capítulo 4. A desonra não é um caso isolado. Síndrome é um conjunto de anomalias que indicam a existência de uma patologia ou doença. Gosto de trabalhar com esse conceito para explicar sobre o princípio da desonra. A desonra é uma síndrome. Meu principal objetivo neste momento é fazer você entender que a desonra é uma síndrome. A desonra, seja manifesta na rebeldia ou na deslealdade, nunca é um caso isolado. Sempre está relacionada a um conjunto de fatores e indicativos. Para entendermos sobre a desonra, precisamos analisar os fatores: origem, alimentação e contexto. A palavra de Deus nos revela muitos exemplos claros de como a desonra é construída, desde o seu surgimento até a sua manifestação. Sugiro a leitura do meu livro Autoridade, Restaurando a Visão, onde os exemplos de rebeldia apresentados lançarão luz sobre o assunto. Entrando, quem sabe, né, gente? Não seja a nossa próxima leitura que essa indicação que ele está fazendo. Entretanto, gostaria de apresentar alguns exemplos onde as síndromes da desonra estão presentes para que suas características sejam reveladas e um mapa seja estabelecido para que haja cura e restauração. A revelação é uma capacidade sobrenatural para que problemas sejam expostos e resolvidos. Página 173 diz assim: a síndrome de Caim. Gênesis capítulo 4, verso 3 ao verso 7. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
A honra é um caminho, a desonra também. O texto de Gênesis fala de dois caminhos: o caminho de Abel, que é o da honra, e o caminho de Caim, que é o caminho da desonra. Na epístola de Judas, o termo caminho no original grego significa vereda, decisão, conduta, forma de sentir e pensar. Estes conceitos são muito importantes, porque todos eles servem tanto para a honra como para a desonra. Página 174. Judas, Judas, no verso 11, diz assim, que Judas é só um capítulo, tá? Verso 11 diz assim: Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. O caminho escolhido determina o destino que será criado. Olha aí, outra vez. O caminho escolhido determina o destino que será criado. Caim foi o primeiro homem depois da queda que decidiu trilhar o caminho da desonra. Caim é o pai da autonomia, é o precursor da desonra na terra. Todos que trilham o mesmo caminho de Caim possuem a mesma natureza e terão também o mesmo destino. A síndrome de Caim é uma chave poderosa para entendermos a história da desonra na humanidade e seus desdobramentos. A síndrome de Caim se revela em um semblante caído. Olha aí. A síndrome de Caim se revela em um semblante caído. Quando lemos o capítulo 4 de Gênesis, chegamos a uma séria constatação. Podemos viver no mesmo ambiente, com a mesma criação, tendo o mesmo ensino e tomarmos caminhos opostos. Gente, isso é muito forte, hein? Numa mesma família, igreja, ministério ou instituição, pessoas podem decidir andar pelo caminho da honra e outras seguirem o caminho da desonra. A síndrome de Caim é revelada no seu caminho, entendendo o caminho de Caim. Quais são as marcas da síndrome de Caim? Primeiro, não aceitar ser discipulado. Gente, atenção nisso aqui, tá? Atenção nisso aqui. Mas vamos entender agora o caminho de Caim, tá certo? E quais são as marcas da síndrome de Caim? Primeira marca da síndrome de Caim: não aceitar ser discipulado. Caim desejava ser diferente. Podemos perceber no contexto do relato bíblico que uma determinação tinha sido feita e Caim decidiu fazer diferente. A busca de ser diferente de tudo e de todos é um grande problema. Deus criou o homem para imitar o original, não para parecer ser original. Deus criou o homem para imitar o original. A desonra se revela na rejeição de padrões, de modelos, de moldes, de ensinos e de paradigmas. Caim não queria se submeter ao padrão estabelecido. Pelo contrário, ele foi o idealizador da sociedade alternativa. A desonra é a rejeição do padrão estabelecido. A desonra é a rejeição do padrão estabelecido. A desonra é a rejeição do padrão estabelecido. Todas as pessoas que não aceitam ser discipuladas possuem a síndrome de Caim. São os que não aceitam padrões pré-estabelecidos, modelos, normas de condutas e determinações superiores. Preferem andar pelo caminho da independência e da autonomia. Querem traçar suas próprias rotas, seguir seus próprios modelos, obedecer suas próprias leis e tomar suas próprias decisões, sem a interferência de um líder, discipulador ou mentor. Caim foi o primeiro que levantou na terra a bandeira de uma sociedade alternativa. A independência e a autonomia são frutos da desonra. A resistência ao discipulado é marca da síndrome da desonra. Página 177. Atenção, preste atenção nas pessoas que não ouvem.
nem atendem às convocações e aos comandos superiores. A convocação do líder não interfere na programação que assumiram. São aqueles que, quando tomam uma decisão, não mudam de direção nem de opinião. São marcas claras de um coração que carrega a síndrome de Caim. Ponto 2, tá? Segunda marca da síndrome de Caim, menosprezar o altar. Primeira marca foi não aceitar ser discipulado. Segunda marca da síndrome de Caim, menosprezar o altar. A forma que tratamos o altar interfere em nosso DNA. A forma que tratamos o altar interfere em nosso DNA. A desonra de Caim com o altar danificou o seu DNA e desencadeou todo o seu caminho de desonra. A forma que tratou o altar determinou a sua própria vida. Alguns pensam que o pecado de Caim foi ter matado seu irmão Abel. Claro que ter matado foi algo muito grave diante de Deus. Porém, o primeiro homicídio foi consequência da primeira desonra com o altar. A forma que tratou o altar foi o real problema. Página 178. 1 João 3, verso 11, verso 12 declara: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou ao seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. No início do capítulo 4 de Gênesis, encontramos a declaração de que Caim foi adquirido do Senhor. As expectativas de Adão e Eva eram que Caim fosse a semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas em 1 João está registrado que Caim deixou de ser do Senhor. Meu Deus. A primeira citação de Caim na Bíblia declara que ele era do Senhor. A última, que fez referência às suas características, diz que ele era do maligno. Alguém que começou sendo do Senhor, terminou sendo do maligno. O que aconteceu? O marco na história de Caim foi o altar. A forma como tratou o altar determinou sua condição, suas características, seu DNA e seu destino. É no altar que definimos se somos de Deus ou do maligno. Isso é muito forte. Página 179. Nos tornaremos semelhantes ao que entregamos no altar. O que Caim ofereceu no altar? Desobediência, independência, rebelião, carnalidade e desonra. E o que aconteceu? E o que aconteceu com Caim? Tornou-se semelhante ao que entregou no altar. Isso é muito sério. Todas as mudanças em nossas vidas são estabelecidas e seladas no altar. Isso aqui é poderoso. Todas as mudanças em nossas vidas são estabelecidas e seladas no altar. É impossível alguém andar pelo caminho da honra sem primeiro mudar sua atitude com o altar. A desonra da oferta de Caim. A honra e a desonra começam no altar. A honra e a desonra começam no altar. Vamos falar aqui sobre alguns pontos que revelam e falam sobre a desonra da oferta de Caim. Primeiro ponto, ofereceu o que Deus não queria. A rebeldia, a, a independência e a desobediência são princípios centrais da desonra. Outra vez, a rebeldia,
a independência e a desobediência são os princípios centrais da desonra. Caim ofereceu no altar o que ele mesmo definiu, mas a oferta que Deus recebe é a oferta que ele mesmo define. Caim seguiu seus próprios desejos, impulsos e tendências. Ele escolheu o caminho da independência. Tudo que não é baseado na obediência ou na expectativa de Deus é desonra. A oferta sempre é definida por Deus. OBS. Caim se tornou o escravo das suas paixões porque sua oferta foi fruto dos seus impulsos e desejos. Isso é muito sério. Não esqueça, nos tornaremos semelhantes ao que entregamos no altar. Queridos, eu vou parar aqui. A gente leu aqui a página 180 completa, tá certo? E a gente dá sequência na página 181, porque o nosso horário aqui já deu, né? Leitura muito boa hoje, tá? Extraiam o máximo que vocês conseguirem de entendimento da leitura de hoje. A gente leu muita coisa rica aqui. Se eu fosse você, tiraria um outro momento no dia para poder recapitular essa leitura e digerir, esmiuçar, tá? Maximizar o aprendizado do que a gente leu hoje, tá bom? Incentive os discípulos a participarem também dessa leitura através do aplicativo, ok? E nós alcançarmos o máximo de mentes que vão passar por esse processo de transformação da cultura da desonra para a cultura da honra. Amém, amados? Queridos, é isso. Que o Eterno abençoe esse dia de vocês. Façam um dia excepcional, fluindo no Espírito Santo, caminhando no princípio da instrução. Sejam aqueles que concluem instruções. Todas as vezes que você pede um milagre, Deus te dá uma instrução. Todas as vezes que você pede uma bênção, Deus te dá uma instrução. Na conclusão da instrução, te espera a tua prosperidade. Que você seja aquele que conclui instruções, que se torna especialista em concluir instruções, cada vez mais rápido, sem perder qualidade. Tua vida vai mudar quando você entender essa chave. Comece pelo simples, faça o simples. Quando seu pastor disser assim, ó, faça um jejum, aí você faz, de acordo com o que foi instruído. Quando seu pastor lhe der uma orientação simples, faça. Quando seu patrão lhe der uma orientação simples, uma instrução simples, faça. Faça, conclua as instruções. O segredo da sua vida está em ouvir instruções e completá-las. Amém? O Espírito Santo vai te dar várias instruções hoje. Escute a voz do Espírito Santo, as instruções do Espírito Santo e conclua-as. Amém? Beijo no teu coração. Você faz parte da geração da honra. Você faz parte da geração da honra. Amo sua vida. Que o Eterno abençoe seu dia. E até a nossa leitura de amanhã, se assim Deus permitir. Os amo.